Bom dia a todos ligados aqui na Record News Canal 51. Mais uma vez estou aqui nos estúdios do Em Pauta. Hoje eu vou falar novamente com Simone Bernardino, minha amiga, que veio falar sobre constelação familiar e trouxe um convidado muito especial, Luciano Alves. Você tem um currículo extenso, né, Luciano? Primeiramente, Simone, bom dia, né? Mais uma vez aqui com a gente, né? E trouxe o Luciano. Ia comentar psicólogo. Estou lendo aqui, gente, psicólogo, neuropsicólogo, trainer em constelação familiar e criador da constelação essencial, isso mesmo? E ainda soteropolitana, isso mesmo. Cidade maravilhosa, Salvador, né? Muito bacana. Sim. Simone, que novidades que a Sinergia está trazendo aí para a gente? Explica um pouco para a gente o que é a constelação familiar. A Sinergia, ela está realmente fazendo a função dela, que é criar a sinergia. Unir sistemas, né? Isso. E com isso a gente tem trazido alguns profissionais, entre eles o Luciano, para fazer um trabalho de constelação familiar ou constelação sistêmica. O que é a constelação sistêmica ou familiar? É uma proposta de você olhar para a sua história, olhar para o seu sistema e reorganizar isso de uma forma mais equilibrada internamente, de uma forma onde você consiga determinar padrões que você repete, ou que vem de geração a geração, ou alguns que você acaba adquirindo dentro do seu processo de evolução como pessoa, como profissional. Bacana. Luciano, explica um pouco pra gente do teu trabalho, como começou, como foi criar, né, a constelação essencial? De onde veio isso, essa inspiração? Como foi? Conta pra gente. Então, a constelação essencial é uma continuidade da constelação familiar. A constelação familiar ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, há mais ou menos uns 30, 35 anos atrás. É um teólogo, filósofo, pedagogo que na sua missão na África teve contato com uma tribo Zulu. E para ele foi muito significativo perceber que as demandas daquela cultura, elas estavam muito levadas ao movimento da escassez material, mas que tinha uma riqueza muito grande nas relações afetivas. Então ele começou a perceber que o fato daquelas pessoas honrarem as pessoas mais antigas daquela cultura fazia com que houvesse um processo de liberação sistêmica na vida daquela pessoa lá na frente. Então, a constelação é um processo constante de autodesenvolvimento humano, que está no campo da psicoterapia breve, e que tem a intenção de fazer com que a gente olhe para aspectos da nossa história passada, que geraram movimentos de crenças limitantes, padrões repetitivos agora, e faz com que a gente gere movimentos na vida de dificuldades de foco, dificuldades de vinculação, dificuldades de relacionamento com o chefe, dificuldade de acordar de manhã cedo para ir trabalhar. Então são várias as dinâmicas e possibilidades que podem estar relacionadas ao meu olhar sistêmico para o meu pai ou para a minha mãe. Bacana. Seria uma reprogramação? Não vamos chamar de reprogramação, mas de uma consciência do campo maior daquele sistema que faz com que a gente tenha um novo padrão, uma nova forma de olhar para aquela mesma história que a gente estava inserido. Tá. É como se fosse uma teia de aranha. E dentro dessa teia de aranha a gente está emaranhado, né? E esse emaranhamento é o que a gente chama de aqueles pequenos nós, é o que a gente chama de distorções sistêmicas. E que estão ali registradas no nosso inconsciente familiar e no nosso consciente individual. Ok. Qual que é o propósito de todo esse trabalho, de todo esse método? Os principais benefícios de uma constelação estão relacionados ao movimento de fazer você olhar para um determinado processo da sua vida de forma mais leve e natural. Então a gente consegue compreender por que eu tenho uma dificuldade de relacionamento com a mamãe e isso me deixa mais tranquilo. Por que eu tenho dificuldade de desenvolver projetos e isso me deixa mais tranquilo. Então todas essas possibilidades estão inseridas dentro da nossa individualidade, que faz com que a gente gere movimentos de dificuldades na nossa vida diária, nas nossas relações. Então ela tem um propósito de fazer a gente olhar para trás e compreender melhor a nossa história. Entendi. Nós temos um vídeo que fala sobre constelação familiar. Roda para mim, por favor, Fernando. Depressão, síndrome do pânico, fobias, compulsões. Muitas vezes acontece que os filhos
tentam assumir algum sintoma ou algum problema dos pais. A técnica das constelações familiares foi criada e desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Bert Hellinger fala que para que o amor possa fluir dentro de uma família, existem 3 leis. O objetivo da sua técnica é compreender a causa dos sintomas físicos ou sintomas emocionais. A primeira lei fala de que todos têm direito a pertencer. Nos permite libertar essa pessoa desse emaranhamento familiar, restaurar as ordens do amor dentro dessa família e libertar essa pessoa do sintoma, dessa lealdade com essa família. Na família, geralmente existem pessoas que causam vergonha, já seja porque têm problemas mentais, por doença, ou por assassinato, ou por alcoolismo. Então, a dinâmica da família tende a excluir essas pessoas. Existem sintomas que não são detectados a sua causa e eles podem ter sido originados em gerações anteriores. A segunda lei do amor é a lei que existe uma ordem, uma hierarquia dentro da família. Os que chegaram antes têm precedência sobre os que chegaram depois. Gerações anteriores têm precedência sobre as gerações posteriores. Os pais e o casamento têm precedência sobre os filhos. Dificuldade de vinculação, dificuldade de relacionamentos, dificuldade de ganhar dinheiro, são sintomas possíveis de serem trabalhados com essa técnica. A terceira lei é a lei que fala que existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Em um casal, se tem que dar na medida em que o outro possa retribuir. Se um dos dois dá mais do que o outro pode retribuir, quem recebe fica devedor, inferior e com muita raiva. E se produz o desequilíbrio. Abordando o vídeo aí que explicou praticamente o que você já disse pra gente, fala pra mim, qual a idade que a pessoa pode começar a participar, a fazer, pode estar inserido nesse processo? Então, desde quando você está na barriga da mamãe. Sério? Do ato da concepção, quando o papai e mamãe fizeram a concepção, ali já estão registradas todas as informações sistêmicas, tanto da função pai, tanto da função mãe. Então, ali já pode ser representado um sistema através de... Como é que funciona a constelação? Vamos lá. Em grupo, a gente leva um tema específico e as pessoas vão representar aquela história da nossa vida. Então, através do movimento do que a gente chama de inconsciente coletivo, existem informações sistêmicas que vão ser expressas através desses representantes quando esse trabalho é feito em grupo. Então, a partir do ato da concepção para baixo, a gente já consegue acessar esse inconsciente e gerar um processo de liberação. Então não tem uma idade limitante? Não tem uma idade. Eu faço constelações com crianças de 2, 3, 1 ano, 4 anos, 5 anos, 8 anos. Não tem essa referência de idade. Bacana, bacana. E Simone, fala para mim, você também trabalha com constelação, né? Sim, também sou consteladora. Você também é uma consteladora? Que nome bacana. Facilitadora em constelação. Bacana. E vocês que trabalham com isso, vocês usam no dia a dia de vocês? Como é? Conta pra gente. O primeiro beneficiado num processo para você se tornar até um constelador é você mesmo. De você fazer uma releitura da sua própria história. De você fazer uma conexão com aquilo os nozinhos que te impedem de dar o próximo passo. Então, desde o processo de formação, você se beneficia e automaticamente isso eu uso com os meus filhos, com a empresa, né? Em vários segmentos da minha história, eu estou sempre tendo um olhar mais sistêmico para ele, diferente do olhar que se tinha antes. Até mesmo quando eu vou trabalhar com uma proposta de coach, que a pessoa chega para mim, saindo de um estado atual e indo para o estado desejado, que seria o presente, mas às vezes ele não deslancha. E o que está impedindo? O que está segurando? Então, isso está muito atrás.
Então a constelação ela veio para mim agregar um valor dentro do meu processo de coach, de terapia, que é algo que eu já faço há muitos anos, para que a gente possa ter um resultado maior. Para que ele possa, às vezes ele não tem um bom relacionamento dentro de uma empresa. Pode ser chamado de método, então. É um método? É um método, a constelação é um método. Ela é uma terapia breve, ela é curta, o resultado dela é rápido. Quanto tempo, Simone? Em uma sessão você já vai sair com o resultado que você precisa. Mentira! Apenas uma sessão. Uma sessão. Você vai levar um tema específico e a partir daí você vai ver esse tema vai se desdobrar e depois o que você vai fazer com isso, a gente vai começando a trabalhar gradativamente. Mas é uma resposta interna sua. Essa visualização é instantânea, quando se monta o campo, ou com pessoas, ou com os bonecos que a gente usa, ou outro tipo de arquétipo, a gente já tem uma resposta. Pode ser feito de forma individual? Pode ser individual e pode ser feito em grupo. A gente tem um grupo toda segunda-feira e a gente atende individualmente também. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira às 19 horas. Lá na Sinergia? Isso, aí a pessoa tem que ligar, agendar, porque a gente tem um número limitado de vagas. Entendi. E existe, por exemplo, um tema que não possa ser trabalhado e um tema que possa, vamos supor, eu não posso falar de relações afetivas, eu posso, não, qualquer tema... Tudo é permitido. Que seja limitante, como o Luciano falou. Ela é justamente para tirar os limites. Sim, digo, qualquer tema que seja limitante para a pessoa, que ela queira trabalhar, ela pode levar... Ela vai levar esse tema. Então, eu quero trabalhar, por exemplo... A minha ansiedade. A minha ansiedade, um roer de unhas, uma agressividade, que eu tenho muito. Aquelas pessoas explosivas. A falta de inteligência emocional, puxa vida, de 10 parceiros que eu tenho, todos repetem o mesmo padrão. Se eu pegar uma linha de história, por que eu faço isso comigo? Ou por que eu abri 3 empresas e fali? Então, na constelação, tudo é permitido. Azarado, brincadeira. Mas eu já tive coaches que chegaram com histórias de, olha, essa é a minha 4ª empresa, eu já falei 4. Para não falir a 5ª, eu resolvi procurar um processo de coach com constelação para que eu possa dar uma reorganizada e rever o que está acontecendo comigo. Bacana. Eu vou citar um caso que ontem, por coincidência, eu estava conversando com algumas pessoas e eu me lembro muito bem que uma dessas pessoas me contou uma situação de uma moça que sofreu violência quando criança e ela não consegue se relacionar mais, Então, nunca mais ela conseguiu se relacionar. Hoje ela vive sozinha, já não é mais uma moça, já é uma jovem senhora e nunca conseguiu, por conta desse bloqueio, dessa violência que ela sofreu aos 10 anos de idade, não conseguiu mais ter um relacionamento com ninguém. Pessoas que sofrem violência, que hoje a gente está vendo aí o quanto, infelizmente, é comum hoje em dia esse tipo de situação. A constelação pode ajudar esse desbloqueio? Sim, a constelação tem essa possibilidade de fazer a gente olhar para essa parte da história da gente que foi mais difícil. Que foi sofrida. Foi um movimento difícil para a pessoa, gerou um movimento de paralisação numa parte da vida dela, a partir daquele ato especificamente. E a constelação faz a gente olhar para aquilo de uma forma mais natural e gerar um processo de encontro com aquela sensação que deixou no corpo dela, aquela impressão que deixou no corpo dela, gerando a possibilidade de uma liberação para que ela possa fluir na vida dela de uma forma mais natural. Porque um ato como esse pode gerar um processo de dificuldade na própria sexualidade da pessoa, num aspecto de vinculação dela com o masculino especificamente, pode desencadear vários movimentos. A constelação tem essa possibilidade de facilitar esse movimento, de trazer para ela um movimento de compreensão do processo dela e gerar uma fluidez naquilo que é o ser natural, sexualidade, relacionamento, constituir uma família. Legal. A constelação familiar, ela é considerada, ou pode ser considerada, ou pode ser usada como uma ferramenta de auxílio a psicólogos? Sim. Sim, a psicólogos, a qualquer outro terapeuta, a juízes, a advogados, a um empresário. Ela é uma ferramenta usada. Hoje a gente tem vários profissionais no Brasil, não só da área de psicologia, mas da área do direito, da área de administração, que recorrem a essa técnica justamente para melhorar a equipe, para melhorar as tomadas de decisão e negociação. Por exemplo, eu tive a oportunidade de constelar uma criança que estava no meio de uma guerra entre quem fica com a minha guarda e quem não fica.
Entendi. Né? E foi orientada por um advogado a me procurar para fazer essa constelação. Para que ele pudesse visualizar o aspecto da mãe, porque ele estava de uma forma que ele não concebia mais a mãe como mãe. Por conta dessa guerra Por causa dessa guerra. Entre o pai e a mãe, e estava o pai já tinha morrido. Entre os avós e a criança. Então, o que acontece hoje é uma ferramenta que a gente vê isso no direito, na administração, na psicologia, nas terapias naturais. Está aberto para dona de casa que quer aprender, para qualquer pessoa que queira aprender a técnica. Vou citar a frase ontem nós tivemos aqui no Em Pauta, um programa falando sobre violência contra idosos. Comentei com vocês no intervalo. E eu fiquei bem impressionada com a Ana Maria, mandar até um abraço para ela, Ana Maria, que ela me disse sobre a situação dos idosos, do lar dos idosos, enfim. Né? A carência e a relação de abandono que eles sofrem e aquele sentimento que fica, né, causando bloqueio. Ela me citou um caso de uma senhora, você falou isso, me veio à sua mente agora, que ela foi abandonada e que ela se tornou um problema no asilo, porque ela era uma pessoa muito ranzinza, né, então ela causava briga com todas as outras idosas, e que de repente ela mudou da água para o vinho, começou aí a se maquiar, passar batom às 7 horas da manhã, né, andar mais bonita, se tornar mais atenciosa, ser mais prestativa, e descobriram que ela estava amando. Aí ela citou uma frase que eu achei muito bacana: o amor é a maior força que existe no universo, né? E aí eu pergunto para você, para as pessoas que têm problemas de relacionamento, dificuldade de amar, aquela pessoa que não dá certo com ninguém, né? Casa com um, separa de outro, existe algum bloqueio, Luciano? Você acha que a pessoa tem um bloqueio que a constelação pode ir lá e pode quebrar isso? Começa a falar. Constelação, com certeza, ela vai trabalhar nas relações afetivas. Até porque o próprio criador da técnica, ele trabalha com as ordens do amor. Então, Como existem algumas ordens do amor. E essas ordens é que estabelecem os nossos vínculos e as nossas relações. Então a gente tem uma ordem que é o pertencimento, eu tenho que pertencer a algum lugar, eu tenho que fazer parte de algum núcleo, né? Ou eu pertenço a uma família, a uma organização, né? Ou um relacionamento. Aí a gente tem uma outra ordem que é a ordem do dar e receber, e que quando esse dar e receber está em desequilíbrio, eu acabo não criando esse vínculo e indo embora porque acho que estou recebendo demais. Né? Sabe aquele relacionamento que você se dá inteira, você consegue morar numa casa, oferecer tudo de bom para essa pessoa, carinho, afetividade, a pessoa fala assim, olha, não dá para ficar no meio de uma outra pessoa, mas cara, mas eu não fiz nada. Por que você vai embora? Por que você está me deixando? A constelação estabelece exatamente esse equilíbrio que está justamente no sistema dele familiar. Esse equilíbrio de dar e receber. Então, ou seja, eu não sou merecedor de tudo isso. Então, eu preciso compensar isso de alguma forma, indo embora, te traindo, para que você receba. E é por amor. É um princípio interessante porque, assim, há muito dos nossos pais em cada um de nós do que possamos imaginar. Né? Por quê? Porque as nossas primeiras referências de homem e mulher, de pai e mãe, de família, vêm desse núcleo especificamente. E quando um homem não olha para uma mulher e quando uma mulher não olha para um homem do lugar de homem, ou seja, quando eles não se veem indispensáveis um ao outro, começam as dinâmicas naquela relação, que consequentemente os nossos filhos vão olhar para essas dificuldades e vão repetir aqui na frente. Por exemplo, é o papai que não sente amor pela mamãe, mas a mamãe, por várias questões, mantém aquele relacionamento pelo resto da vida. Aí o que acontece muitas vezes é que os filhos vão se casar e vão se separar por amor à mamãe. Inconscientemente ele vai dizer assim, mamãe, você não teve coragem de se separar, então eu me separo por você. Ou então eu posso ter também filhos que vão manter relacionamentos com pessoas que não amam pelo resto da vida, porque a mamãe manteve um relacionamento com o papai pelo resto da vida. Então são muitas dinâmicas. Deixa eu te fazer um desafio, então, uma pergunta que me veio à mente agora, corrija se eu estiver errada. Você falou aí sobre essa questão da família, né? Eu acredito que é muito importante a base familiar. Você acha que adultos hoje, que não tiveram uma estrutura familiar, eles são mais propícios a serem fracassados nos seus relacionamentos? Isso não é uma regra, ok?
mas a probabilidade de eu ter dificuldades diversas na vida por causa de um sistema familiar fracassado é bem maior do que as pessoas que tiveram uma estrutura familiar equilibrada. E que também não garante nada. Que também não garante porque absolutamente nada. você pode estar dentro de um núcleo então e não existe, na verdade, uma regra. Não existe uma regra. Cada sistema, cada individualidade vai se colocar na vida de uma forma diferente. Então, por exemplo, você pode levar um tema que tem a ver com medo. A Simone pode levar um tema que tem a ver com medo. Eu posso levar um tema que tem a ver com medo. Aquilo que desencadeou medo em cada um de nós vão ter raízes e dinâmicas totalmente diferentes. Mas a gente está falando de medo, por exemplo. Bacana. Bom, vou chamar o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com Em Pauta.